Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui da Casa de Samaritano, Lar Espírita Casa de Samaritano. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca, que ainda está no capítulo 19, que fala da fé que transporta montanhas. E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse tema, né, com a parábola. Esperar aqui. Bom dia, Pati. Bom dia, Laís. Bom dia, Serina. Elaine, bom dia. Vamos aguardar aqui um pouquinho, né? Nossos irmãos irem entrando. Eu quero saber se tá tudo ok com o vídeo, com o áudio, se o som que tá aqui tocando tá muito alto ou se tá legal, se tá tudo ok. Oi, Leozinho. Andresa. Bom dia, meu cravo lindo. Saudade demais de ti, Léo. Tá tudo ok com o som, com o vídeo? Com a musiquinha de fundo tá ok? Ou tá muito alta, Serina? Que da última vez você disse que estava alta. Vamos aproveitar, né? Se vocês quiserem pegar um copo com água pra gente fazer essa fluidificação quando a gente for fazer a oração final, pra gente tomar e receber esses bons fluidos, que aí dá tempo aqui, um minutinho pra vocês irem pegar, que é enquanto as pessoas vão entrando, né? Vamos dar início, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, vamos pedir que os nossos anjos guardiões estejam ao nosso lado, que eles nos ajudem a compreender as palavras lidas no Evangelho de hoje, que nossos anjos de luz estejam presentes, que formem essa egrégora de energia positiva, de amor, para que todas as palavras lidas, todos os ensinamentos, todas as vivências que Cristo nos passou através do Evangelho sejam absorvidas por nós e que nós consigamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, e que assim seja. Vamos começar. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se nela poderia encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira e viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe:
Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, o que o verá com efeito acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração, pois depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé que fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como uma figueira seca. Os médios são intérpretes dos espíritos, sempre suprem os órgãos materiais que faltam a estes para transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, tem a missão particular, são as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Gente, que parábola profunda, né? Essa é muito, muito interessante. É o que Jesus, a mensagem que Jesus traz pra gente nessa leitura, nessa parábola, né? Nessa leitura do Evangelho. Quando ele fala, bem no começo, ele fala, né? Quando eles passaram por Betânia, ele teve fome. Não necessariamente quer dizer que ele sentiu fome física, fome de comer alguma coisa. Na parábola, ele faz a referência dessa fome como sendo uma necessidade. Eles tiveram uma necessidade e aí, vendo de longe uma figueira, Jesus
ele faz essa referência da figueira como se fosse a coletividade, o povo hebreu da época. Ele faz essa metáfora comparativa, né? Que a figueira representa o povo. E aí ele notou uma certa figueira, que era aquela figueira que tinha o porte frondoso, que tinha muitas folhas, e ele então se dirigiu a ela para saber se ela seria capaz de suprir a necessidade que eles tinham naquele momento. Só que aí, vendo de mais de perto, ele percebeu que ela não conseguiria suprir essa necessidade, não conseguia ajudá-lo na necessidade que se apresentava naquele momento. Então, essa passagem é uma passagem muito forte, no sentido de que muitas vezes a gente até espera que determinada pessoa, ou que acha que pode ser ajudada por uma determinada pessoa, e muitas vezes ela não tem a capacidade naquele momento de dar os figos. Quando Jesus faz a alegoria aos figos, ele não quer propriamente dizer que ele desejaria que aquela pessoa fosse uma pessoa perfeita, que ela desse o melhor fruto, o melhor figo que ela pudesse dar. É claro que ele queria isso, mas a parábola diz que ele precisaria pelo menos daquela centelha, daquele grão de mostarda que mostrasse, que provasse que aquela figueira realmente estava pronta para dar frutos, porque ela tinha uma boa aparência, ela tinha uma visibilidade que poderia ajudar, ela tinha instrumentos de poder ajudar, só que ela estava seca por dentro. Então, como ela já estava, não tinha como ela dar os frutos necessários que ele necessitava naquele momento, ele falou que ela ficasse seca, porque ela não estava dando os frutos que a lei divina, que era o que era proposto, né, naquele momento. Ele viu que era um trabalho que não necessariamente seria desenvolvido pelaquela pessoa, aquela figueira, né, porque ele faz a referência da figueira como sendo a pessoa, como sendo o povo hebreu, né. Então, a gente pode ter essa consciência nessa leitura de que muitas vezes não, o Evangelho fala muitas vezes de passagens de que aconteceram. Algumas vezes são metáforas, são parábolas, né, para que façam a gente refletir, mas nessa parábola em específico, ele fala, quando a gente lê, a gente percebe, quando eles saíram de Betânia, mostra que eles estavam no caminho. Eles não estavam numa igreja, eles não estavam no templo, eles estavam no caminho. E o que é que isso quer dizer pra gente, né? Que muitas vezes nós somos as melhores pessoas do universo, dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da casa protestante, eu não sei o nome, desculpa. Mas nós somos as melhores pessoas, tratamos os nossos irmãos, né, da melhor forma possível. Só que no caminho, muitas vezes, no caminho para casa, é sempre aquela história do carro que vem, né, lhe dando uma cortada. Muitas vezes o irmão chega, lhe dá uma cortada, e a primeira reação que a gente tem é de xingar, é de mandar ele para algum lugar. E aí a gente esqueceu, né, aquela colheita toda que a gente fez dentro do centro espírita, aquelas ações que a gente estava desenvolvendo. Aí a gente volta para o ponto de estagnação e que a gente não consegue desenvolver isso nos mais variados meios. E de que adianta a gente ter a vestimenta da figueira, porque ele fala muito nisso. Ai, que feliz, André, que você conseguiu entender. Eu tive que ler muitas vezes também ela para entender. Ainda bem que você entendeu, fiquei feliz.
E aí muitas vezes ele fala na parábola que muitas vezes a gente veste, a gente diz que é católico, a gente diz que é protestante, a gente diz que é espírita, a gente diz que veste a roupa da figueira da nossa religião, né? Que seja, da nossa crença. E aí, na hora de colocarmos isso em prova, de colocarmos a nossa ação, de colocarmos o nosso amor, o nosso desprendimento, a nossa devoção ao que a gente lê, o nosso entendimento, porque não adianta a gente ler se a gente não faz os nossos rabiscos, se a gente não tenta entender, se a gente não conseguiu entender aqui, a gente procura um vídeo, a gente procura conversar com alguém que seja do meio, a gente procura tirar aquela dúvida para que o ensinamento entre dentro de nós. Porque só assim a gente consegue. Muitas vezes a gente lê muitas passagens. Eu mesma, às vezes, leio algumas passagens. Essa foi uma delas. E a gente não entende ao primeiro momento. E aí é bom a gente buscar ter o conhecimento e procurando os outros subsídios que deem pra gente essa materialização, né, de entendimento. E aí é muito importante quando a gente fala sobre isso, da questão da figueira, porque a figueira é a simbologia do porte de que muitos de nós têm, de sermos cristãos, de sermos pessoas de bem. Só que na hora de desenvolver o trabalho, a gente veste a roupa da figueira, né? A gente veste aquela roupa frondosa, a gente veste a roupa que muitas vezes a gente se vangloria, né? Pra dizer que é espírita, que tem entendimento. Só que de nada adianta a gente botar o avental se a gente não for lá e fizer o bolo, né? De nada adianta. Então, essa parábola é uma parábola muito, muito forte nesse sentido, porque ela chama a atenção mesmo da gente fazer a nossa autoavaliação, ter o autoconhecimento daquilo que realmente a gente está desenvolvendo, do que realmente nós estamos, quais as ações que estão sendo tomadas, baseadas pelo que Cristo vem dizendo para nós há tanto tempo e que nós ainda hoje temos dificuldade de executar. Porque é muito mais fácil a gente ficar na estagnação. Porque quando a gente veste a roupa do trabalho, realmente a gente precisa ter dedicação, a gente precisa se esforçar. E isso às vezes você faz 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando a gente se compromete com o trabalho, a gente realmente tem que se identificar, tem que ser com o coração. É como ele diz mais aqui na frente, né? Que quando a gente diz, tira-te a montanha daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, e ele verá o efeito acontecer. Então ele fala muito do coração, e essa a mensagem que assim a gente tem que fazer brotar no nosso coração, brotar não, porque dentro dos nossos corações já está. A gente tem que escutar o que a nossa centelha divina diz e fazer a avaliação de como é que nós podemos realmente estar ajudando, de estar contribuindo de acordo com o que nós temos, com as nossas capacidades que Deus nos dá, que Deus nos concedeu instintivamente, para que nós pudéssemos ajudar, porque todos nós temos temos capacidades únicas, capacidades únicas não, mas todos nós temos características que são únicas, e que dadas as capacidades que Deus nos dá e através do conhecimento que o Evangelho nos traz também, a gente pode estar imbrincando essas duas coisas para que delas saiam frutos benignos, né? Para que a gente consiga realmente executar e termos
Exatamente, Grace. Temos a ferramenta e não utilizamos ou não praticamos. É verdade. E aí, assim, eu sei que hoje a gente tá um pouco mais limitado na questão da doação ao próximo, no sentido de ajudar com trabalhos físicos. Muitas vezes nós temos o grupo de risco, ou nós somos grupo de risco, e nós estamos um pouco incapacitados por conta disso. Mas tem outras formas, sempre há outras formas, sempre há outros caminhos para que a gente desenvolva e para que a gente tenha essa atividade, essa ação contínua de nos melhorar e de passar essa solidariedade, de passar a caridade, passar o amor, né, que Jesus tanto nos diz em todo o seu evangelho. A gente o evangelho vive e nos mostra incessantemente que nós precisamos estar em consonância com o próximo, estarmos em sintonia, né, com o próximo e estarmos mais abertos ao fato de poder ajudar, porque não existe quem não possa ajudar ninguém e não existe quem não mereça ser ajudado, né? Então todos nós temos essa capacidade, todos nós temos, não precisa ser perfeito, como Jesus diz na parábola. Quando ele vem quando ele diz que quer o figo, ele não diz que ele quer o figo da maneira perfeita, como seria o figo que ele estivesse proporcionando para nós. Mas ele quer que a gente tenha uma pequena parcela, aquele pequeno grão de mostarda que mostre para ele que dentro dos nossos corações tem realmente os sentidos, tem nós temos a capacidade de ajudar, nós temos a capacidade de amar e de nos identificar com a necessidade do próximo, né? E aqui ele fala nessa parábola que ele exalta muitas vezes, né, que a figueira é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. É a produção, realmente, quando a gente chega até a parte da folhagem, né? Realmente a árvore é uma árvore bonita, é uma árvore da qual a gente, quando olha, a gente espera que ela possa dar os frutos. Mas se a gente não produz esses frutos tão requisitados pela vida, né, pela nossa evolução gradual, se a gente não é capaz de produzir isso, de nada adianta a gente virar uma árvore para ficar. Porque se a minha necessidade não for a sombra da árvore, para mim aquela árvore não vai funcionar, né? Então é bom a gente parar para pensar nisso, né? De que maneiras a gente pode, porque a gente sempre pode, da maneira da gente, de acordo com a limitação que a gente tem, com os recursos que a gente sempre pode estar ajudando o nosso irmão. Então é bom a gente parar para refletir nisso realmente, né? E aí ele fala mais na frente, né, que ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a fé verdadeira, a fé que fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. As árvores que têm folhas, mas não dão frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Né? Então é isso que Jesus traz pra gente aqui nessa parábola,
quando ele fala incessantemente, ele começa a parábola falando isso, no meio da parábola ele volta novamente falando da questão da produção, que de nada adianta se a gente não pôr em prática os ensinamentos dele, e que os recursos, eles são inúteis se nos são dados recursos para que a gente possa estar ajudando. O que é feito desses recursos se eles não são disponibilizados a quem precisa, entendeu? Então, essa é uma parábola muito, muito rica no sentido da gente fazer esse questionamento interno, né? Da gente saber realmente o que é que a gente está fazendo para contribuir com o próximo, contribuir com a necessidade do próximo, né? Aí, tem um livro de Emmanuel, que é o Fonte Viva, que ele traz um pensamento que fala sobre isso, né? A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela nossa superficialidade das nossas vidas, pela epiderme de nossas atitudes ou pelas expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. É uma outra parábola, Andréa, a da figueira estéril, mas é como se fosse uma continuação, né? Que fala muito sobre isso, de cortar, que ele vinha à procura do fruto e não acha e quer cortá-la. Mas o servo pede o tempo a mais para uma chance. E Deus nos dá a chance. Ele nos dá essa chance o tempo todo, né? Da gente se conhecer, da gente realmente despertar para os ensinamentos. Porque quando a gente chega a uma determinada religião, muitas vezes muitas pessoas trocam de religião, vão trocando para poder saberem qual é aquela que mais se identifica, para que o Cristo possa estar mais perto dele, né? Então, ele nos dá essa chance, ele não fecha portas, ele não, de maneira nenhuma, aqui é uma parábola, né? Mas quando ele diz que a figueira está seca, é inútil, mas não quer dizer que, até porque, como todos nós aqui sabemos, nós reencarnamos, então nós viramos uma figueira nova, para que dali a gente consiga realmente fazer o trabalho que não foi feito anteriormente, para que a gente produza esses frutos promissores, né? Esses frutos de amor e de caridade, né? Muito importante. Obrigada, Andréa, pela participação. E aí, quando Jesus, quando ele fala dos espíritas também, né? Que ele fala que os médiuns, eles são os intérpretes dos espíritos. São as árvores destinadas a fornecer os alimentos espirituais aos seus irmãos. Ele fala dos médiuns aqui por conta de serem um grau dos médiuns terem a capacidade de se comunicar e por isso, de se comunicar com os espíritos, e por isso eles têm uma melhor, não sei se eu posso dizer nem melhor, mas eles têm uma capacidade a mais de conhecerem e de saberem, de entenderem um pouco mais das leis divinas, um pouco mais do que acontece, né? E das leis de amor, das leis de melhoramento, e por isso eles são mais chamados a prestarem conta,
porque como eles têm aquele poder, têm aquela habilidade, né? Essa habilidade, tudo o que é dado pra gente, a gente tem que prestar conta. Então, se foi dado pra gente uma habilidade preciosa dessas, a gente precisa realmente desenvolver um semeio, desenvolver atitudes e práticas que ponham a gente em consonância com o que foi dado pra gente, né? Isso é muito importante, né? E aí, no final aqui, ele diz, né? Que Deus, ele vai fazer... Na verdade, a justiça divina, as leis de Deus são perfeitas. E não é que ele diga que uma pessoa não merece e que outra pessoa não merece. As oportunidades são dadas para todos, né? Só que é feito a separação do joio e do trigo, e é feita aquela separação, tanto é que no processo evolutivo, as pessoas que desenvolveram melhor as suas capacidades de amor, de resiliência, de resignação, de paciência, de caridade, de perdão, todas essas pessoas, elas vão estar separadas de um lado. A parábola do bom samaritano faz isso, né? Diz isso claramente, que elas vão estar separadas de um lado, e as pessoas que não conseguiram fazer essa separação, que não conseguiram desenvolver esse papel, né? Não conseguiram vestir a roupa para o trabalho, porque vestir é uma coisa, mas vestir a roupa para o trabalho é outra. Então essas pessoas vão ficar em um local diferente. E na escala evolutiva a gente sabe que quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente busca o nosso aprimoramento, seja individual ou coletivo, a gente vai estar galgando um degrau a mais para que a gente suba na nossa escala evolutiva. E é assim que acontece, né? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês na nossa reflexão de hoje é: o que é que eu tenho para oferecer, né? O que é que eu tenho para oferecer e o que é que eu estou oferecendo? Porque todos nós temos algo para oferecer, mas nem todos nós estamos realmente oferecendo o que Jesus e o que Deus esperam que nós ofereçamos, né? Que nós não estamos... Nós somos a figueira, mas será que nós estamos dando o figo que realmente Jesus Cristo quer que a gente dê? Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês, porque é importante a gente fazer essa análise e parar para pensar. Agora chegou a hora da gente realmente mostrar que nós estamos em entendimento e que nós estamos ressoando as palavras de Cristo nas nossas ações, né? Então, eu peço agora que nós fechemos os nossos olhos, que a passagem que hoje foi lida abrilhante o nosso coração, a nossa mente, que os nossos anjos guardiões estejam conosco e nos ajudem nesse processo de melhoramento, que o nosso semeio da nossa figueira seja um semeio para frutos bons. Não deixemos que nossa figueira se seque por nossa própria vontade, porque nós somos seres com livre-arbítrio. Nós tomamos a decisão de ajudar ou de não ajudar, de sermos úteis ou de não sermos úteis. Então, eu peço que o coração de todos, o coração que se sentir tocado por essas palavras, por essa mensagem hoje lida, parem e pensem e vejam o que pode ser feito, como você pode ajudar, porque com certeza todos nós podemos ajudar, tá certo? Então eu desejo para todos vocês um bom dia, agradeço a todos a presença de vocês, tá? E fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.